Nas profundezas do Sistema Solar, a cerca de 880 milhões de quilômetros da Terra, gira um mundo desconcertante que cativou os corações e mentes dos astrônomos por séculos. Bem-vindo ao enigmático reino de Saturno. O gigante gasoso está cheio de segredos, desde um padrão hexagonal de aspecto artificial no Polo Norte a misteriosas chuvas que caem em Saturno a partir do espaço. E, recentemente, os cientistas repararam que algo de estranho estava acontecendo aos anéis de Saturno, o que os deixou preocupados com o nosso vizinho. Num futuro muito distante, quem habitar a Terra não verá os majestosos anéis de Saturno. Mas por que os astrônomos pensam que eles estão prestes a sumir? E o que são essas coisas estranhas que se movem ao longo dos anéis dele? As primeiras imagens de Saturno em grande plano, capturadas pela nave Pioneer 11 em 1979, marcaram o início da nossa viagem para entender este gigante. Mas só com a chegada da missão Cassini em 2004 que os cientistas começaram a revelar as verdadeiras maravilhas deste mundo com anéis. À medida que continuamos a estudar Saturno, de vez em quando o planeta revela os seus segredos, demonstrando o quanto ainda não sabemos sobre a sua natureza incrível. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar e tem um núcleo com cerca de metade do raio do planeta, que pesa cerca de 12 a 20 vezes a massa da Terra. No entanto, o mais espantoso é que ele flutuaria na água se tivesse um reservatório grande o suficiente para ele. Isso é por conta da densidade dele ser de 0,687 gramas por centímetro cúbico, o que faz de Saturno o menos denso dos planetas do Sistema Solar. Mas não é só isso. Enquanto a maioria dos outros planetas que orbitam o Sol parecem esferas perfeitas, Saturno é o mais plano de todos. O seu período orbital é de 10,5 horas e sua rotação é muito rápida, o que faz com que o gigante se torne robusto no equador e achatado nos seus polos. O planeta mede aproximadamente 120 mil quilômetros de diâmetro no seu equador e estende-se por cerca de 109 mil quilômetros de um polo ao outro. As distintas faixas amarelas e douradas de Saturno, visíveis da Terra, são causadas por ventos super rápidos na sua atmosfera superior, que atingem uns incríveis 1.800 km por hora. Mas, se observássemos de perto o sexto planeta, veríamos algo verdadeiramente bizarro, um colossal padrão hexagonal com cerca de 32 mil quilômetros de diâmetro. Este hexágono inspirador, com suas proporções imensas, pode dar a impressão de uma mega estrutura trabalhada. Para aumentar o seu mistério, o padrão está transitando de um tom azulado para uma tonalidade dourada. As imagens de alta resolução da Cassini foram compiladas para produzir uma animação de cortar o fôlego, revelando este fenômeno em cores vibrantes pela primeira vez. Dentro do vórtice rodopiante do hexágono localizado no polo norte de Saturno, um furacão tem um lugar no meio, com um olho que ultrapassa os furacões da Terra em impressionantes 50%. Vórtices avermelhados estão espalhados por todo o furacão. Juntos eles rodopiam em harmonia com o movimento anti-horário da corrente de jato hexagonal. No interior do hexágono existe uma diferença notável na composição das partículas em comparação com o exterior. No hexágono, as partículas de neblina menores são mais abundantes, enquanto as maiores são escassas. E fora do hexágono, a situação é inversa. Um dos aspectos mais intrigantes da tempestade de 6 lados é a sua resistência. Enquanto os furacões na Terra duram apenas uma semana, este notável hexágono tem resistido durante décadas, ou talvez mesmo séculos. Então, como uma tempestade monstruosa como essa é formada? Uma simulação em computador revelou um fenômeno intrigante conhecido como convecção térmica profunda. Quando o calor é transferido através do movimento de fluidos ou gases, pode gerar fluxos atmosféricos que resultam na formação de grandes ciclones polares e de um padrão de jato para leste em altas latitudes. Quando essas características se combinam perto das regiões superiores do planeta, dão origem à inesperada e distinta forma observada no polo norte de Saturno. A persistência do hexágono é o resultado da formação de todas essas tempestades nas profundezas do planeta, milhares de quilômetros abaixo do topo das nuvens. Os cientistas não conhecem nenhuma outra tempestade como esta que existe em qualquer parte do universo. Os hexágonos de Saturno são uma demonstração das maravilhas que nosso universo é capaz, mas não são a única característica intrigante que o planeta tem para oferecer. Ao analisar os dados da Voyager, os cientistas notaram algo estranho, raios misteriosos através dos anéis do planeta. Mas depois se descobriu algo ainda mais estranho.
Durante a missão da Cassini, não foram detectados quaisquer sinais dessas características fantasmagóricas, aprofundando o mistério por trás desse fenômeno inexplicável. Uma observação mais atenta revelou que os raios têm geralmente um aspecto escuro quando vistos de cima. No entanto, quando vistos de baixo, tendem a parecer brilhantes. Investigadores ainda não sabem ao certo o que causam essas misteriosas estrias, mas sabemos que elas aparecem de vez em quando durante a primavera e o outono de Saturno. Sim, em Saturno também há 4 estações, mas cada uma delas dura aproximadamente 7 anos terrestres. Hipóteses dizem que tem origem em partículas de poeira nos anéis que se separam de pedaços de gelo e flutuam independentemente acima do resto dos blocos de gelo. E poderá ser o campo magnético de Saturno que está causando esse fenômeno. Quando o vento solar interage com o campo magnético de Saturno, cria um ambiente eletricamente carregado. Este ambiente pode influenciar o comportamento das partículas de poeira carregadas, fazendo-as aderir temporariamente e formar manchas mais densas dentro dos anéis. Embora outros gigantes do nosso sistema solar também tenham sistemas de anéis, os anéis de Saturno são os maiores e mais distinguíveis. Os 7 anéis foram nomeados pela ordem da sua descoberta. Posicionados ao longo do equador de Saturno, os anéis começam a cerca de 7.000 km do núcleo do planeta e se estendem para o exterior a uma distância impressionante. Só o anel E abrange uma distância de 120.000 km a 420.000 km. Para ter uma ideia da escala, imagine uma estrada que se estende por todo o comprimento do anel E de Saturno, desde os seus vestígios exteriores até o limite interior. Se você dirigisse sem parar a uma velocidade de 160 km por hora, demoraria 2,5 meses para viajar de uma ponta a outra. E se levarmos em conta o anel Phoebe, este se estende aproximadamente 100 a 270 vezes o raio de Saturno. Assim como a forma característica do próprio planeta, os anéis de Saturno são incrivelmente planos. Observações detalhadas indicam que enquanto certas áreas dos anéis podem atingir uma espessura de aproximadamente 1 km, os anéis principais são muito finos, medindo apenas 10 metros de espessura. As partículas dos anéis de Saturno têm uma grande variedade de tamanhos, desde minúsculos grãos de gelo semelhantes à poeira até fragmentos substanciais comparáveis em tamanho a casas. E há mesmo algumas partículas excepcionais que atingem dimensões da magnitude de montanhas. Mas nem sempre soubemos dos anéis de Saturno. Há quase 4 séculos, quando Galileu apontou pela primeira vez o seu telescópio para Saturno, descreveu o planeta como tendo orelhas ou alças, que eram de fato as protuberâncias alongadas que agora reconhecemos como os magníficos anéis dele. Com seu modesto telescópio, Galileu não conseguia discernir os detalhes intricados dos anéis, o que levou a confundi-los com grandes corpos celestes posicionados em ambos os lados do planeta. Atualmente, pensamos saber quase tudo o que existe sobre os poderosos anéis do sexto planeta, mas ele continua quebrando as nossas expectativas. As partículas dentro dos anéis de Saturno, que são quase inteiramente gelo de água, estão envolvidas num delicado equilíbrio entre duas forças opostas. A força gravitacional de Saturno atrai-as para o planeta, e a sua velocidade orbital esforça-se por impulsioná-las para o espaço. Os cientistas há muito tempo que se interrogam se o planeta evoluiu com seus anéis, e as últimas descobertas mostram que Saturno nem sempre teve essa característica peculiar. Durante mais de 90% do tempo de vida do gigante, o planeta não teve anéis. Então, como e quando eles se formaram? Uma possibilidade é que os anéis tenham tido origem mais tarde na existência do planeta, quando pequenas luas geladas que orbitavam Saturno colidiram umas com as outras. As colisões podem ter sido desencadeadas pela influência gravitacional de asteroides ou cometas que passavam. Um estudo de 2016 propôs outra ideia intrigante, a de que os anéis poderiam ser os restos de planetas anões. Esta teoria sugere que estes planetas anões, que encontraram seu fim num passado distante, existem agora como os enigmáticos anéis que rodeiam Saturno. Ou pode ter sido apenas uma grande lua que colidiu com o maior satélite de Saturno, Titã, no passado. Os cientistas identificaram uma potencial lua chamada Chrysalis, que existia antes da formação dos anéis de Saturno. Após simulações, descobriram que Chrysalis era semelhante em tamanho à terceira maior lua de Saturno, Iapetus. No passado, a interação gravitacional de Saturno e Netuno fez com que o eixo do planeta com anéis se inclinasse e oscilasse em sincronia com a órbita de Netuno, levando a mudanças de ângulos em que observamos os anéis de Saturno. Titã exerce a sua gravidade sobre o planeta e afasta-se dele rapidamente, enquanto a nossa Lua também se afasta da Terra, mas a um ritmo mais lento.
Há cerca de 100 a 200 milhões de anos, Titã e Crisálida entraram em ressonância e, à medida que Titã migrava para fora, as forças gravitacionais desestabilizaram a órbita de Chrysalis. Isso fez que Chrysalis se aproximasse de Saturno e fosse despedaçada pela sua gravidade. Cerca de 99% de Chrysalis foi absorvido pelo gigante gasoso e 1% restante deixou para trás o impressionante sistema de anéis que vemos hoje. De acordo com um estudo recente, a idade dos anéis de Saturno é de aproximadamente 100 a 400 milhões de anos, mas sua existência pode em breve chegar a um fim. Uma verdadeira maravilha celestial faz com que os majestosos anéis de Saturno se fundam e, dentro de cerca de 100 milhões de anos, desaparecerão. Sob a influência da radiação do Sol ou de nuvens de plasma causadas por impactos de rochas espaciais, as partículas de poeira dos anéis de Saturno tornam-se por vezes eletricamente carregadas e perturbadas. Quando isso acontece, as partículas de poeira ligam-se ao campo magnético de Saturno, o que as atrai para o interior em direção à atmosfera superior do gigante gasoso. À medida que o gigante gasoso orbita o Sol, o planeta e seus anéis inclinam-se, o que altera a quantidade de radiação emitida nas camadas interiores dos anéis e afeta a intensidade da chuva gelada dos anéis. A NASA diz que o sistema de anéis dele está se esgotando a um ritmo muito rápido. Se estima que, a cada 30 minutos, perde um volume de água de uma piscina olímpica. E, recentemente, após 4 décadas de investigação, os cientistas revelaram que a cascata de chuva de anéis que cai sobre Saturno tem um impacto na atmosfera do planeta. A cada segundo que passa, uma quantidade espantosa de até 2.800 quilos de partículas geladas, previamente bombardeadas pela radiação solar ultravioleta, desce graciosamente sobre o planeta. À medida que essas partículas fazem a sua viagem atmosférica, a sua energia acumulada é transferida para o ambiente circundante através de colisões com outras partículas. Essa troca energética contribui para o aquecimento atmosférico de Saturno e pode causar bandas brilhantes nos hemisférios norte e sul do planeta. Mas essa não é a única chuva que existe em Saturno. Encelados, uma lua de Saturno, lança jatos de gelo para o espaço a partir do seu oceano subterrâneo. Algumas dessas minúsculas partículas são influenciadas pelo campo magnético e pelas forças gravitacionais de Saturno, fazendo-a chover na atmosfera do gigante gasoso. Este fenômeno é conhecido como a chuva lunar. A chuva dos anéis de Saturno é uma mistureba de químicos tóxicos, incluindo alguns compostos orgânicos. É constituída por água, butano, propano, metano, amoníaco, monóxido de carbono, dióxido de carbono e azoto molecular. No futuro, esse coquetel poderá alterar as quantidades de oxigênio e carbono na atmosfera do gigante gasoso. Só isso não é suficiente para que surja vida em Saturno. Mas e em suas luas? Recentemente, Saturno tornou-se mais uma vez o rei das luas do Sistema Solar. Foram encontrados 62 novos satélites em órbita do planeta anelado, o que dá um total de 145 luas. Mas, para os cientistas, as mais intrigantes são Titã e Encelados. Ambos os satélites possuem pelo menos um ingrediente essencial para a vida. Titã é conhecido por sua atmosfera espessa e pela abundância de moléculas orgânicas, incluindo hidrocarbonetos complexos, que são a fundação para a existência da vida. Enquanto Encelados tem um oceano subterrâneo de água líquida, o que o torna um candidato promissor para ter vida ao suportar as condições necessárias para a existência de vida. Titã possui uma atmosfera densa que se assemelha à de um planeta. Semelhante à Terra, sua atmosfera é predominantemente composta por azoto. Além disso, Titã tem rios, lagos e mares na sua superfície. No entanto, ao contrário dos corpos cheios de água da Terra, os reservatórios líquidos de Titã são constituídos por metano e etano. O metano é um composto associado aos processos metabólicos de muitos organismos, servindo como fonte de energia. Embora seja improvável que as membranas baseadas em lípidos, cruciais para sustentar a vida do nosso planeta, existam as condições inóspitas de Titã, assim como as temperaturas geladas de cerca de menos 180 graus Celsius. No entanto, os cientistas propuseram uma possibilidade alternativa que envolve uma molécula chamada acrilonitrilo. Uma das propriedades únicas dele é o fato de ser potencialmente capaz de formar estruturas estáveis e flexíveis, como as membranas celulares, formando um material fino semelhante a uma folha. Esta folha pode depois moldar-se numa pequena esfera oca chamada azotossoma. Semelhantes às bicamadas lipídicas, esses azotossomas poderiam funcionar como contentores microscópicos para fins de armazenamento e transporte. O que é fascinante é que o Observatório ALMA detectou quantidades significativas de moléculas de acrilonitrilo na atmosfera de Titã, até 2,8 partes por bilhão. Os cientistas acreditam que uma abundância desse químico chega à superfície do satélite.
Ao longo da existência de Titã, os investigadores calcularam que a ligeira Mare, o lago de Titã, poderia ter reunido acrilonitrilo suficiente para criar aproximadamente 10 milhões de azotossomas em cada mililitro de líquido. Para pôr isso em perspectiva, ultrapassa a abundância de aproximadamente 1 milhão de bactérias por mililitro de água oceânica costeira encontrada na Terra. Com lançamento previsto para 2027, o drone Dragonfly da NASA examinará o satélite em profundidade e finalmente nos aproximará da compreensão da possibilidade de formação de vida num corpo celeste como esse. Até lá poderemos descobrir mais candidatos à existência de vida no nosso sistema solar. Por isso, fique atento aqui para se manter atualizado sobre os últimos avanços na exploração espacial. Esperamos que tenha curtido ver esse vídeo.